Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o empate do Grêmio com Godoy Cruz lá na Argentina. Jogo válido pela Copa Sul-Americana. O objetivo era buscar o primeiro lugar no grupo, vencendo o Godoy Cruz. Claro que esse empate ajuda num jogo de volta do Grêmio contra o Godoy Cruz na Arena, para favorecer nos gols, né? Porque o saldo de gols do Godoy Cruz é um a mais do que o Grêmio, portanto, pode tudo ser decidido na Arena. Mas eu quero falar com vocês o que aconteceu no jogo. Uma pequena variação do que teve o time do técnico Mano Menezes dentro desse jogo. O que ele mudou perto do que o Grêmio jogava antes. Vamos fazer um comparativo. Então, dá aquele like para mim, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte. Falta pouco aí pelos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com o apoio de todos vocês. Fala, torcedor, vamos falar desse empate então. Eu sou o Léo Nascimentos _, segue a gente aqui, pode ir lá no Instagram também, para poder falar a respeito desse empate do Grêmio com o Godoy Cruz por 2-2. Eu quero falar sobre o time, os acertos, os erros e o que mudou do time do técnico Mano Menezes perto do time em que tinha antes. O Mano falou na coletiva que ele vai utilizar o que foi colocado no Grenal para melhorar no próximo jogo a partir de então. E ele fala que o time vai começar pelo sistema defensivo, vai ser um pouco mais defensivo o time do Grêmio para depois ir crescendo aos poucos. Então, na ideia do Mano, o empate não foi um mau resultado, mas o Grêmio saiu vencendo, tanto no primeiro gol, sofre o empate, faz o segundo e sofre o empate novamente. E o Grêmio deixou de fazer o terceiro gol, assim como o Godoy Cruz também deixou de fazer o terceiro gol. Ele começa com o Volpi, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Lucas Esteves. Eu confesso para vocês que o Lucas Esteves me deixou preocupado quando foi escalado. E aí, no meio-campo, ele vem com Dodi, Vila Sante, Edenilson, Miguel Monsalve, Christian Oliveira e Martin Braithwaite. O time num 4-4-2, em alguns momentos, com 5 homens no meio-campo. Ou num 4-1-4-1, da forma que vocês queiram montar esse time, mas o certo é que o Grêmio fazia a sua linha de defesa, e muitas vezes com 5 homens no meio, às vezes com 4, e o Edenilson com o Braithwaite lá na frente, fazendo os 2 homens na frente. Bom, o João Pedro não comprometeu, mas também não fez nada. Ele foi aquele nota 6 ali, nota da média, atacou quando pôde, defendeu quando pôde e errou alguns cruzamentos quando estava no ataque. Vamos passar para Kahneman, que foi o líder, capitão, mandou no jogo, foi um cara, é o que a gente torce, que a gente quer ver o tempo inteiro dentro desse time do Grêmio. Lucas Esteves, confesso que cometeu alguns erros, mas foi salvo pelo Kahneman e pelo o bom momento do Dodi, que ajudava defensivamente. O Vila Sante também cometeu alguns pequenos deslizes, inclusive num gol do Godoy Cruz. Tudo começa com ele, onde ele rouba, ele foi o líder de roubadas de bola no jogo, mas ele rouba a bola, entrega para o mesmo jogador que ele roubou, e ele dá um passe, sai um cruzamento e o gol do Godoy Cruz. Edenilson, enquanto jogou, o Grêmio estava muito bem, saiu lesionado, e aí com isso o Grêmio perde um pouco da qualidade ofensiva. No segundo tempo, sai Miguel Monsalve, que não agregou quase nada, ele errou muitos passes durante a partida, não conseguia segurar a bola, e era um jogo que não era para segurar a bola, era para dominar e tocar, para poder fazer uma armação quanto mais rápido possível, e não conseguia fazer isso. Saída em velocidade, ele não conseguiu decretar isso, mas o Franco Cristaldo, quando substituiu, aí sim entrou o camisa 10, que arma o jogo. Recebe a bola, joga ela em velocidade, Christian Oliveira lança o Aravena, que entrou, né, no lugar do Edenilson, se eu não me engano. Não estou aqui com minhas anotações, por isso que eu estou falando que eu não me recordo. E o Aravena faz aquele gol de cobertura, um baita de um golaço, por sinal. Antes desse gol do Aravena, ele já tinha perdido 2 lances. O primeiro lance dele, ele bate com a bola no calcanhar de cara pro goleiro, botou a bola longe.
O segundo lance, ele faz um domínio perfeito. Ele domina, sai todo o sistema defensivo do Godoy Cruz e ele bate rasteirinha. O goleiro estava adiantado. Se ele dá a cavadinha, ele faz o gol. Ele não deu, então no terceiro ele acertou. Fantástico, golaço. Isso a gente pode dizer. O primeiro gol do Grêmio foi o gol de assistência do Martin Braithwaite. E foi por ali. Ele largou o Edenilson na cara do gol, o Edenilson botou para dentro e tudo certo. E para mim o Grêmio ia deslanchar a partir de então. O detalhe é que o Braithwaite ainda teve um outro momento durante a partida. Ele conseguiu perder um gol na cara do goleiro. E não pode perder, é um centroavante. Ele foi contratado para ser um matador. Mas a gente sabe, enquanto ele erra um gol, ele dá uma assistência para outro. E assim vai surgindo aí um pouco mais um outro jogador que está auxiliando na armação das jogadas. Isso é muito interessante. No segundo tempo, esses gols que o Grêmio sofre do Godoy Cruz foi preocupante. E aí eu quero falar aqui a respeito do que precisa ser mudado. O Grêmio combateu, teve competitividade, brigou nos lances, desafiou o Godoy Cruz dentro da sua casa a roubar as bolas, a brigar, a ser o guerreiro, né? Como o Kahneman estava sendo o tempo inteiro. Mas aí a gente presta atenção em aqueles detalhes, alguns erros mínimos, assim, de como o Vila Sante rouba a bola, entrega de novo para o adversário, o Monsalve tem a bola do jogo, em vez de dar um passe, ele segura mais um pouco, aí os caras roubam dele. O Aravena que perde o gol na cara do goleiro no primeiro lance dele em campo, tá, é perdoável, mas depois ele se redimiu com um golaço, mas não pode perder, nós estamos numa Copa, cada vez que tu perde um gol, pode ser uma posição na tabela, no grupo, né, ou na classificação geral. Mas, enfim, Gemerson, eu não consigo pensar que um jogador de mais de 30 anos, zagueiro, experiente, numa competição que vale muito, mesmo ela sendo uma Sul-Americana, que muitos dizem que ela não vale nada, ela tem um valor financeiro menor que uma Libertadores, mas ela te dá um título que tu não tem, ela te dá uma vaga na Libertadores, e o jogador não combater. Ele sofre, o adversário, o centroavante do Godoy Cruz encosta nele e ele cai na área. E eu não consigo, fiz uma postagem no meu Twitter, eu não consigo entender como que um jogador que passou o tempo inteiro assistindo o jogo, que o juiz não estava dando as faltas, o Kahneman tomou um cotovelaço no rosto, sangrou e não foi dado falta, não, o jogador do Godoy Cruz não tomou cartão, o VAR não chamou para ver a agressão, e aí ele tenta que um simples encosto nele, ele caindo, o juiz ia dar uma falta nele em vez do gol. E aí o centroavante cabeceia por cobertura e faz um golaço de cabeça no Thiago Volpe, que também estava adiantado no lance, em que até, convenhamos, não foi um erro dele, porque a bola veio do cruzamento do meio de campo para o meio da área, próximo da entrada da grande área, e o meu zagueiro de frente para a bola resolveu cair para trás para pedir uma falta. Isso não pode acontecer. Um jogador desse, ele tem que pedir para sair naquele momento. E eu entendo que ele, para a experiência dele, disse, eu vou me redimir. E o segundo gol do Godoy Cruz é um chute despretensioso, que ele está segurando o centroavante, de frente para a bola, o centroavante agarrado nele aqui, de frente com ele, ele deixa o centroavante virar para ele, virar para frente do Volpe e chutar a bola rasteirinha, deslocar o Thiago Volpe. Ele deixou o zagueiro, o centroavante fazer isso. E o Mano Menezes tenta salvar ele quando é perguntado sobre os dois erros do Gemerson, e ele diz assim, não, vamos ser justos, foi apenas um. Ele tenta salvar, não tem como. E sabe por que não tem como? Porque o Godoy Cruz, aos 90 minutos de jogo, tem uma outra bola levantada para dentro da área, e os mesmos centroavante cabeceia e acerta a trave. E quem era o marcador? Gemerson. Gemerson não subiu em nenhuma bola erguida dentro da área. Ele não subiu em nenhuma bola erguida dentro da área. Não pode um zagueiro experiente não subir, tem medo de subir. Ele tem medo de subir. Eu não vi, em nenhum momento eu vejo o Gemerson em todos os jogos que eu assisti e que eu fui, ele subir e ser o Gemerson que vai retirar a bola de dentro da área cabeceando. Não, a bola ele cabeceia se ele tiver com o pé no chão. Eu acho que ele não tem o tempo da bola. Só pode ser isso. Não pode. Sabe qual é o pior de tudo isso? O Grêmio não tem zagueiro para substituir.
O Grêmio está com o Rodrigo Eli lesionado e o Gustavo Martins lesionado. E o Wagner Leonardo volta para o próximo jogo do Grêmio agora, vai ser escalado para jogar no lugar do Kahneman. E nós vamos ter Wagner Leonardo e Gemerson como dupla de zague. E o Vieri, o zagueiro reserva. Certamente o Mano vai subir algum jogador da base para compor o grupo. Mas precisam rever a situação do Gemerson. Não dá. Crítica à situação. Não tem como aceitar uma situação de um zagueiro que tem medo da bola. O Mano vai ter trabalho. Muito trabalho para ajustar esse time. Quero saber de vocês. Dá o like, se inscreve no canal para quem chegou até aqui e comenta o que vocês acharam desse jogo. Daqui a pouco a gente volta.